Tudo bom, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de ter, este momento de estudo da palavra. Eu quero convidar você, então, hoje, estudar comigo Isaías capítulo 58. Nós vamos falar um pouco sobre este capítulo. E eu queria, antes da gente estudar, louvar a Deus um pouco junto com você aí na sua casa, tá bom? Queria convidar você a fazer isso, uma vez que já há algumas semanas a gente não louva a Deus juntos assim. Lá no nosso inário, o número 25 do nosso inário, o Novo Cântico, tem um cântico muito maravilhoso que expressa a grandeza de Deus, o Senhor Criador. Inclusive o título deste hino é isso, o Criador de tudo. Deus, o Criador de tudo. Ele que não só criou todas as coisas para a glória e louvor do teu santo nome, ele que enviou Jesus, fez seu Filho amado, encarnar-se nesta terra por amor a cada um de nós, nos deu a salvação em Jesus, ele que nos ajuda, que nos ouve a voz, que perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, ele que por um plano eterno, e harmonioso, glorioso, vitorioso, nos salvou com grande amor, com grande poder, nos resgatando assim em Cristo do império das trevas, da morte e do inferno. Eu queria louvar a Deus juntamente com você com o cântico deste hino, Criador de tudo. Se você não conhece, é uma oportunidade para você depois praticar, treinar, não é? É a mesma canção, a mesma música do hino número 10. Então vai ficar mais fácil para você cantar. Pega lá o seu hinário e vamos juntos. Deus do infinito Criador, que desce aos astros seu fulgor, tuas obras te proclamam ao explorarmos amplidão, obra sem par da tua mão, extasiados te louvamos, aleluia, aleluia, aleluia. Ergue-se o homem para o céu, deixa o planeta em que nasceu, ó conquista sem limites, como haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver, Deus eterno entre os homens, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje há problemas entre nós, por não ouvirmos sua voz. Pai, perdoa as nossas faltas e nossas vidas em Jesus. Busquem guarida, paz e luz. Em teu nome celebramos. Aleluia, aleluia, aleluia. No grande plano divinal dessa harmonia universal, Deus com grande amor salvou-nos. Ele nos deixa conhecer toda a extensão do seu poder, revelado no universo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor. Esse Deus poderoso, Deus criador, mas também um Deus gracioso, Deus justo, Deus de amor, Deus de perdão, Deus de graça. Ele que nos chama, Ele nos chama pessoalmente, Ele nos chama particularmente. A Bíblia nos ensina isso, Ele nos chama cada um de nós pelo nome. Essa ideia da pessoalidade de Deus em relação aos seus filhos, aqueles que Ele tem chamado para o seu reino e sua glória, sua graça. Existe um cântico que fala disso, chamas meu nome. Eu queria que a gente louvasse a Deus também com esta canção,
Chamas meu nome, Senhor, bates na porta gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero comer. Oh, que presença e comunhão, restaura todo o meu ser. Faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar. Amado da minha alma, Jesus, és o pão. Tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar. Amado da minha alma, Jesus. Que bênção, né? A gente poder corresponder a esse chamado. Isso ocorre porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos chama para reconhecê-lo, nos chama para servi-lo, nos chama para proclamar as virtudes dele, o seu poder, a sua obra maravilhosa de redenção em toda a terra. Esse Deus que eu e você servimos. É o Deus, como diz a palavra lá no Salmo 19, verso 14, e deu-nos a sua escritura, e como ela é abençoadora, como ela é maravilhosa, é vida mesmo para nós, é fonte de vida para nós. O salmista expressou assim, ó, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos então entoar mais essa canção? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E por falar nesta palavra maravilhosa, como diz o salmista, mais doce que o mel. Vamos então, com a graça do Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender sua palavra, que Ele nos ajude a meditar nessa palavra, guardá-la em nossa vida, né? Praticar essa palavra, obedecer essa palavra. Isso é muito importante. Isaías, então, 58, tem uma lição maravilhosa para nós hoje. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe, por favor, esse texto, essa leitura que a gente vai estar fazendo. E à medida que a gente vai fazendo a leitura deste texto, nós vamos explanando, explicando e aplicando este capítulo à nossa vida. Amém? Então vamos lá.
Isaías 58. Diz assim esta passagem: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, preste atenção nisso. Esta é uma expressão bem interessante, porque Deus está aqui mais uma vez, através da boca do seu profeta, né, trazendo uma palavra, uma chamada ao próprio povo dele. Esta é uma ideia interessante porque o próprio povo de Deus, que estava violando os seus mandamentos, naturalmente, e então eles vão ser repreendidos aqui pelo profeta. Por isso, clama a plenos pulmões. É mais uma grande mensagem, né, com este imperativo que Deus faz aqui no livro de Isaías. A primeira vez você viu isso comigo lá no capítulo 40. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, não é? Quando a expressão era consolai o meu povo. É a mesma ideia, falai ao coração de Jerusalém. Depois lá no capítulo 49, também versículo 1 ali, você tem esse imperativo, ouvi-me, terras do mar, vós, povos de longe, uma palavra dada aos gentios. E a gente percebe aqui agora uma palavra voltada ao povo de Deus, mais uma vez, clamando, né, e instruindo este povo que se voltasse para o Senhor, mas da maneira correta. Você vai perceber comigo, na exposição do capítulo, que Israel, na verdade, estava servindo a Deus, mas não estava servindo a Deus de fato, de verdade, como Deus havia estabelecido, cumprindo assim as ordenanças do Senhor como deveriam. Eles faziam certas coisas, mas aquelas coisas que estavam sendo feitas estavam se tornando um ritual vazio, tá bom? Então é um grande problema. Adorar a Deus, né, somente com expressões externas, ou seja, com uma atitude externa, não com uma atitude de devoção real, verdadeira, como a própria palavra diz lá em João 4, né? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você precisa entender isso, reconhecer a grandeza de Deus, seu amor, seu poder e fazer algo. Nesse sentido, quando reconhecendo, quando buscando, né, fazê-lo com todo o seu coração. Adorá-lo, servi-lo com toda a intensidade da sua vida. Então, quando você fizer algo, né, em devoção a Deus, faça de todo o seu coração. Faça não como uma atitude externa. Você vai ver isso aqui, porque isso não agrada o Senhor. Tá bom? Vamos ler aqui agora este bloco, até o verso 3 aqui. 4, perdão. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Ou seja, qual estado? O estado de transgressão, né, de pecado. É evidente que não há homem que não peque. E o povo de Israel, naturalmente, cometia pecados como você comete pecados, como eu cometo pecado. A Bíblia diz que nós pecamos de várias maneiras, por gestos, por palavras, por pensamentos, por omissão. Então nós somos pecadores. Contudo, a graça de Deus que nos tem alcançado, nos tem feito, né, cada dia melhor. Em que aspecto? Porque o Espírito Santo do Senhor, por sua palavra, seu poder, tem refeito, restaurado a imagem do Criador, nosso Deus, dentro dos nossos corações. É Ele que nos ajuda realmente a amar o Senhor, nos ajuda a obedecer a palavra. Então isso aqui é muito importante. Nós temos essa grande vantagem hoje em relação a Israel, né, porque o Espírito de Deus vinha de forma muito específica sobre alguns homens, profetas, reis, né, sacerdotes. Em algum momento a gente vê isso, mas agora, debaixo da dispensação da graça, a palavra de Deus diz que o Senhor já enviou o seu Espírito para habitar em nós. E é Ele que nos ajuda nessa tarefa. Então é maravilhoso, nós não temos desculpa para, depois de conhecer essa graça, não amar o Senhor, não honrar o Senhor, não é? Mas a gente precisa compreender que é uma luta. A Bíblia diz uma luta entre carne
espírito, ou seja, a nossa vontade, a vontade de Deus, elas são extremamente opostas nesse, porque nossa natureza caída pende para o mal. A gente quer sempre fazer o que é ruim. Não queremos fazer o que agrada a Deus, o que é a obediência, o caminho da obediência. Mas é esse o desafio para o cristão, andar na obediência, assim como Jesus viveu em plena sujeição, em plena obediência, e nos deu o seu Espírito para nos ajudar nessa tarefa. Então é possível, tá bom? É possível. Então a gente precisa se esforçar para obedecer cada vez mais o Senhor, sim. E aí diz, então mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, olha só. Então eles têm alegria, têm prazer em conhecer os mandamentos, tá? Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, tá vendo? Parece que até aqui não tem nada de errado, né? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não nos atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não nos levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, agora a resposta, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então o que é esta ideia? Como eu disse, eles têm, né? Aqui, como povo de Deus, estão vivendo de um modo indiferente à real, né, vontade de Deus. Eles queriam conhecer leis, preceitos, tal, fazer algumas coisas ali, né, os sacrifícios e tudo mais, achando assim, tá bom, Senhor, agora o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar, amém? Pronto, agora nós já fizemos isso, já fizemos aquilo, queremos que o Senhor nos abençoe, queremos a tua proteção, queremos a tua bênção na colheita, queremos... E é sempre assim, a gente quer tudo de Deus, né? Mas a questão desse texto, que ele quer nos ensinar é que antes de procurar tudo de Deus, a gente tem que procurar a Deus. A gente tem que procurar a Deus totalmente. Essa que é a diferença. Esse texto está mostrando isso. O povo estava vivendo, né, uma prática religiosa, como às vezes muitos hoje também têm vivido uma prática religiosa. Deus está enfadado da religiosidade, né? Ele quer comunhão. Religião, literalmente, significa religar. Então ele operou essa ligação nossa com ele através de Cristo Jesus, do seu Santo Espírito e sua Santa Palavra. Ele cumpriu todas as promessas dele para que nós estivéssemos realmente unidos a ele. Então é mais do que cumprimento de normas. O obedecer aqui vai ser um prazer, vai ser uma satisfação, porque nós não estamos querendo a bênção de Deus simplesmente, nós estamos querendo o próprio Deus. Esse é o desafio desta passagem. Então, você continua vendo aqui que eles tinham uma prática, um interesse em frequentar os cultos, não é? Em fazer as ofertas, em praticar aquelas doutrinas, debater os assuntos, falar, né, dos assuntos religiosos, quem sabe até estudar sobre o assunto, e como isso é comum até o dia de hoje, né? Mas um problema havia aqui. Eles faziam isso com uma máscara, né, como uma coisa enganosa, falsa, externa. Não era uma atitude interior. Então isso vinha e se tornou um problema. Então, se não houver uma atitude verdadeira, uma obediência genuína, então é uma devoção real, verdadeira, uma adoração verdadeira, um serviço verdadeiro, então isso se torna vazio, não tem sentido. E aí você percebe isso, eles jejuavam, né, e esse jejum que eles praticavam, o texto diz assim, que era para contendas e rixas, para ferir com um punho iníquo, ou seja, eles estavam buscando os interesses deles, tá? Então olha só, sem ter um coração arrependido, né? Esse jejum externo, essa coisa só de desfigurar o rosto, tal, para parecer para os outros que jejum, Jesus repreendeu esse tipo de prática dos fariseus do seu tempo. Ele disse: vocês estão fazendo isso, mas não é
para adorar a Deus, para dedicarem-se a Deus, para realmente ter uma devoção a Deus. Vocês estão fazendo isso para ver o louvor dos homens, né? Quantas vezes as pessoas fazem isso? Nós não podemos agir dessa forma. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, em secreto, no segredo, no silêncio do nosso quarto, né, no oculto ali do nosso quarto, vamos buscar a Deus, Deus vai nos recompensar, Deus vai nos ouvir. Ele nos ouve quando nós realmente fazemos isso. Uma intenção realmente verdadeira de encontrá-lo, de derramar perante Ele nossa vida. Não é algo externo, não é? E a gente sai, igual imagina aqueles homens, né, todos desfigurados lá, para que os outros pudessem dizer, que santo varão, né, que líder tremendo, maravilhoso, que cara santo. Não é isso não. Né? Então essa atitude não pode ser apenas uma atitude externa, o jejum não pode ser fruto, né, ou a dedicação, aqui estou usando a palavra jejum porque o texto chama a atenção para esta prática da família ali de Israel em relação aos mandamentos, dentro tantos dos mandamentos que Deus havia dado a Israel, não é? Esta era uma das práticas, mas o autor ele usa exatamente esta prática para mostrar a disparidade, para mostrar o problema, ou seja, uma adoração vazia, né? Busca-se a Deus, mas não de coração. É muito mais buscar as coisas de Deus do que o próprio Deus. Não devemos fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça né, do Senhor, o seu reino. As demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então a gente precisa ter essa confiança, essa fé e esta prática. Verso 5 ainda diz assim: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Se você observar lá em Levítico, no capítulo 16, você vai ver uma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui. Levítico, capítulo 16. O dia da expiação. Esse era um dia que Deus determinou para que os filhos de Israel se achegassem a Ele, trouxesse a Ele, né, uma oferta, né, e eles fariam esta dedicação ao Senhor nessa festa. E aí este texto, o capítulo 16, é que fala sobre esse dia que ele escolheu, esse jejum. Então esse é o único jejum imposto aos israelitas na lei. Era o grande dia da expiação, que eles deveriam afligir a alma deles, eles deveriam se achegar diante de Deus e se humilhar na presença do Senhor, buscar o seu perdão, trazer ali o novilho da oferta, né, o bode da oferta pelo pecado, fazer aquele sacrifício. Eles deveriam se lavar, né, ali nesse sentido, eles deveriam se apresentar santos, separados, limpos na presença de Deus. Essa é a ideia, né, do texto. E eles deveriam então fazer isso para, exercendo o sacerdote esse rito, naquele dia, serem purificados e perdoados os pecados do povo. E aí você vê isso aqui no finalzinho, inclusive, né, esta festa anual das expiações, versículo 29 a 34 do capítulo 16 de Levítico. E neste sábado solene, né, afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo, diz o verso 31. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos vossos pecados, e fez Arão como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então isso aqui é uma clara explicação, né, desse dia de jejum. Naturalmente eles praticavam jejum
faziam esses ritos e tal, mas aqui o Senhor está chamando a atenção do seu povo, dizendo: é esse o jejum que escolhi? E agora a gente vai entrar mais um pouquinho no texto e entender o que estava acontecendo, não é? Veja bem, esse jejum está diretamente relacionado ao arrependimento, né, e o perdão divino. Então, você vê isso até a obra de Cristo, que toma uma nova dimensão, que uma vez que Jesus deu a sua vida em sacrifício, em oferta por nossos pecados, nós necessariamente não temos necessidade de fazer isso, de apresentarmos uma vez por ano diante do Senhor para pedir o perdão dos seus pecados. Esse dia aqui, Deus estabelece o cumprimento dessa lei em Cristo Jesus, e agora é um pouco diferente, porque você tem a lembrança lá de Hebreus que diz que nós precisamos, nós podemos e nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça do Senhor, pelo novo e vivo caminho do véu rasgado, né? O véu rasgado ali é a carne, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo que foi dado em nosso lugar. Cristo então criou um novo e vivo caminho que nos liga a Deus, que nos oferece a sua graça, o seu perdão, e assim a gente tem confiança de se achegar diante do Senhor, e a gente pode e deve fazer isso sempre que nós pecamos. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e devemos clamar a Ele o seu perdão. Nós não devemos viver achando, acreditando que o nosso pecado é tão grave, tão terrível, que a gente não tem perdão, porque se isso fosse uma verdade, então o sacrifício de Jesus seria inútil. A Bíblia diz que só há um pecado que não tem o perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e entenda bem essa ideia, né? Essa blasfêmia não é apenas dizer algo negativo contra o Espírito do Senhor, mas é exatamente negar o Espírito de Cristo, porque ele é o agente nesse sentido para a nossa reconciliação, quando ele nos faz ouvir a voz, né? Ele nos faz compreender a palavra, é ele que nos desperta, é Deus nos despertando para uma nova vida. Então, se nós mantivermos duros nossos corações, né? Se a gente não der ouvidos a esta voz que vem, que chama todo homem ao arrependimento, então, naturalmente, para esses, na morte, né, e na ressurreição, não haverá perdão para eles na ressurreição nos últimos dias. Então, isso é o que ocorre nesta ideia aqui. Então, vamos lá, versículo 6, 7, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Qual que é a ideia então desse jejum que Deus realmente está requerendo, um pouco diferente agora, né, dessa ideia, dessa aplicabilidade aqui? Então você vê lá o teu pão, né, o jejum que ele escolheu é um jejum que se volta para o outro, que torna prático a nossa atitude de fé e de devoção a Deus, o nosso amor a Deus externado ao outro. Aliás, você precisa lembrar disso. Quando perguntaram para o Senhor qual era o grande mandamento, ele respondeu: é amar o Senhor de todo o coração, de toda força, de toda a vida, de toda a alma. E o segundo, ele diz, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, aqui a gente vê isso. Não é tratar, né, o companheiro, tratar o próximo com o que nos sobra, né? É dar ao outro daquilo que temos, é partir daquilo que temos, não é assim? É partilhar, é fazer as obras realmente de amor, as boas obras que Deus preparou para a gente andar nelas, com um coração livre, isento de
permuta, né, de uma ideia comercial. Eu vou fazer isso porque aí Deus vai me abençoar. Não, não é esse tipo de jejum que ele está dizendo. Era isso que eles estavam buscando, um jejum em que eles perguntavam: o senhor não está ouvindo a gente está aqui se desfigurando todo, morrendo de fome, como diz o outro, né? E o senhor não nos atende? Não. Mas não atendia por quê? É porque aquela prática era para simplesmente satisfazer as vontades deles. Eles não estavam procurando pela vontade do Senhor. Então é importante a gente entender isso quando nós jejuamos, pedir o conselho de Deus, pedir a vontade do Senhor. Quando nós vamos à presença do Senhor em oração, por qualquer razão, por qualquer necessidade, porque a Bíblia diz que isso a gente precisa e deve fazer mesmo, nos achegar diante de Deus com súplicas, com orações, petições, intercessões, ações de graça, com gratidão no nosso coração, sabendo que Deus é que supre nossa vida. Então, é importante entender isso. E aí você segue, né, a ideia desse texto dizendo que o Senhor, Ele quer que nós, como servos dele, como filhos dele, sejamos os seus embaixadores, seus representantes e o melhor possível. O melhor que a gente puder. Não é dar a Deus também o nosso resto, não é assim? Assim como não devemos dar ao nosso semelhante aquilo que nos sobra simplesmente. Eu costumo falar lá na igreja, os irmãos sabem disso, sobre o nosso bazar. O pessoal sempre tem esse critério, esse cuidado de a gente fazer uma doação de coisas que nós usamos. Não é porque simplesmente não nos serve. E às vezes quando não nos serve, né? Vamos imaginar uma roupa, o homem tem mais dificuldade nesse negócio de doação, porque ele usa até quase acabar, né, gente? Então, bazar roupa de homem é raridade. É igual cabeça de bacalhau mesmo, é raridade. Você quase nunca vê. Então, o que acontece? Você não pode doar uma camisa que já está, né, com um buraco daquele tamanho, já tem um ventilador aqui para as axilas, né? Ou então parece que foi na guerra, você tomou um tiro de 12, aquele negócio todo furadinho. Isso aí já não serve para o teu próximo. Na verdade, ela não está servindo para você. Então, quando nós ofertamos algo, deve ser algo que nos é útil também. Poderia ser útil para nós, a gente poderia estar utilizando, mas a gente vai ajudar, vai suprir a necessidade do outro que não tem, ou tem menos que nós. Então, esse tipo de atitude agrada ao Senhor. Né? A gente suprir o outro, isso faz parte da graça, do amor divino demonstrado na cruz por nós, um amor tão grande que ele deu aquilo que era mais valioso, ele deu o próprio filho dele por nos amar e para nos resgatar. Então, nós devemos repartir o nosso pão com o nosso semelhante nesse sentido, não é? Não é dar as migalhas, é dar aquilo que também é útil para a gente, né? A gente poderia estar utilizando, ok? Literalmente o pão mesmo, comida, né? E assim a gente vê que o amor ao próximo ele é evidenciado, né, através de atitude prática. Não é simplesmente como alguns até entendem mal isso, quando Paulo diz que a gente deve fazer o bem, mas principalmente aos da família da fé. E Paulo não está dizendo somente os da família da fé que a gente deve fazer o bem, é principalmente. Então a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma grata oportunidade de Deus de ajudar principalmente aos domésticos, aos de casa. Não é? Porque não faz sentido também você assistir os de fora, não assistir os de casa. Mas o texto, de modo algum, quer dizer assistir só os de casa e jamais os de fora. Né? Essa ideia precisa ser clara aqui. E a gente pode e deve abençoar as pessoas não só com coisas materiais, mas também com o que é mais valioso, que é eterno, as coisas espirituais. Eu sempre digo para os irmãos que Deus nos deu a sua palavra, não foi simplesmente para a gente guardar, mas Ele ordenou a gente compartilhar a palavra dele com o próximo, com o outro, aqueles que ainda não o conhecem. Então nós não podemos deixar também de fazer isso. Isso também agrada o nosso Deus. Certo? Então, aí o texto, versículo 8 diz: a tua luz romperá como uma alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então é uma ilustração clara
do gozo, da alegria, da bênção que virá sobre a vida do servo, da serva, que ouvindo o Senhor, que amando o Senhor, que devotando-se ao Senhor, busca fazer isso com o coração, com toda a intensidade da sua vida. Se você caminhar um pouco mais, nós vamos chegar lá ainda naturalmente, mas vale a pena ler, né, o versículo 1 a 3 do capítulo 60 de Isaías, que diz: Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Que bênção! A glória que está reservada, né, na cidade santa, o povo de Deus. Então, nós devemos sim fazer isso, nós devemos honrar o Senhor com todo o nosso coração, para que, através dessa atitude de louvor, de obediência, de dedicação, né, a gente vai literalmente amar o Senhor cada vez mais, obedecer, buscar obedecer cada vez mais, intensificar a nossa vida nesse propósito, porque o Senhor Jesus prometeu que ao buscá-lo assim, buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino dele, a justiça dele, as outras coisas da nossa vida haveriam de ser acrescentadas. Não é simplesmente doadas, dadas, não é interessante isso. Então é acrescentada, elas viriam sobre a nossa vida por causa da promessa do Senhor. Versículo 9: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Verso 10: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha só que bacana, que bênção que é essa promessa. Então o jugo, o dedo, o falar injurioso, ou seja, a escravidão, o suborno, as maledicências, né, as infidelidades, a gente está vendo, né, o mundo como anda, e a gente percebe a maldade do homem nesse sentido, como que o homem é capaz realmente de fazer o que ele faz por causa do pecado, por causa dessa tragédia do pecado na vida humana, que ele faz o que faz. Então as pessoas não são confiáveis, as pessoas julgam uns aos outros o tempo todo, elas falam mal uns dos outros, não é? E a gente às vezes fica vendo essa luta, e até mesmo na mídia, na TV, as coisas entre as pessoas, entre os políticos, como que isso tem ocorrido? Olha, sabe o que a gente realmente precisa? É voltar-nos para Deus, é a gente poder olhar para a sua palavra, é a gente parar com essas atitudes, não julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando a gente aponta o dedo para alguém, minha mãe sempre dizia, né? Te aponta o dedinho assim, ó, para alguém, tem outros apontando para a gente, né? E tem a testemunha lá no céu que está vendo tudo. O Senhor vê todas as coisas. E Ele vai julgar a gente por causa de nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. É por isso que a gente precisa esforçar por ter uma mudança, né, interior. A gente precisa alterar esse tipo de atitude na nossa devoção. Não adianta a gente fazer atitudes externas, né, cumprir todos uns ritos assim, bonitinho. Ó, eu vou à igreja, tal, eu vou aos cultos, eu sou dizimista, eu ajudo o outro. Mas se isso for uma atitude externa, se for uma atitude comercial, não é? Um mero interesse, uma mera busca, uma busca vazia, isso não pode. Perdão. Nós não devemos, não podemos fazer isso. Ao contrário, o texto chama a nossa atenção que nós vamos clamar e nós vamos receber socorro quando a gente estiver praticando aquilo que é justo. Quando a gente estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, praticando o que é verdadeiro. Então isso que é importante. O versículo 11 eu acho tremendo, porque aqui a gente tem um resumo então dessas coisas que Deus está comparando aqui, falando para o povo.
a maneira como eles estavam fazendo e o que eles deveriam fazer. Se tudo isso acontecesse, se eles se arrependerem, se eles voltassem para Deus, o versículo 11 responde assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Coisa linda é a gente caminhar até uma fonte, né, uma nascente. E uma nascente que está ali há anos, você pode ver aquela nascente como a nascente do Jordão, a nascente, né, do Nilo, do Amazonas, águas e águas jorrando. Quanto tempo desde que o Senhor assim formou essa terra? Então, águas que não faltam. E aí você observa ao redor, você vê a beleza do lugar, o verdor, né, de onde nasce aquela fonte. Que coisa gostosa, que coisa linda que é ver ali a vida brotando, porque Deus assim faz. Ele está dizendo que se nós o amamos, se nós dedicarmos nossa vida a Ele dessa forma, se nós praticarmos um jejum, né, uma vida religiosa, vamos dizer assim, uma vida espiritual, né, eclesiástica, da maneira como Deus se agrada, do jeito que é a vontade de Deus na nossa vida, o Senhor será, né, esse Deus provedor, esse Deus constante, esse Deus que trará a nossa vida, fará da nossa vida, né, uma vida abundante. Esta ideia não quer dizer aqui evangelho de prosperidade não, viu gente? É importante dizer isso aqui. Por quê? Jesus explicou muito bem isso, mas é uma vida abundante no sentido em que quando nós clamarmos, Ele, o Senhor, nos acolherá, Ele que nos vai ouvir, Ele que nos livra, Ele que nos liberta, Ele que está conduzindo nossa história, Ele que sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós e a nossa vida está confiante na vontade dEle, está entregue no caminho que Ele está criando para nós, na agenda dEle, e a gente não quer dar pitaco na agenda de Deus para nós. A gente tem muito dessas manias, né? Deus chama a gente para ser um servo dEle e a gente fala, não, eu não quero. Não é assim. Né? Ou a gente fica tentando fugir. Não, não é assim. Quando nós nos rendemos à vontade dele, então as coisas que ele garante, né, de estar conosco, de ser o nosso guia, de ser o nosso protetor, de ser o nosso salvador, de ser o nosso Deus, até a morte, por toda a eternidade. Então esta é a bênção, essa é a virtude, é isso que significa águas que jamais faltam, um jardim regado. Uma vida abundante, nesse sentido Jesus diz, uma nova vida. E isso, lógico, não significa que o cristão não tenha adversidades, até estudamos sobre isso essa semana, falando sobre mordomia cristã. Se você tiver interesse, você pode assistir, né, o vídeo dessa semana da classe de integração que fala sobre mordomia cristã e a gente explicou um pouco sobre essas coisas. Verso 12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Essa ideia aqui é a ideia de um povo restaurado que volta à sua terra. A gente precisa lembrar disso, que Deus estava dizendo que o povo seria levado para o cativeiro. E então essas instruções todas aqui estão acontecendo, estão sendo ditas, porque quando tudo isso acontecesse, eles iam ouvir, ler ou lembrar da palavra nesse sentido, iam buscar, pesquisar, né, o rolo lá que deixou-se escrito pelo profeta e, naturalmente, pelos escribas lá que faziam as cópias, e eles iriam então se lembrar disso, né? Então olha só que interessante, o povo restaurado à terra, eles não iriam reconstruir a cidade ou a estrada de forma assim diferente, né? Uma nova estrada, uma outra cidade, não é isso, né? Mas eles colocariam em ordem aquilo que existia. Esta ideia de restaurar, de reparar, Jerusalém foi restaurada, foi reparada e tal, mas não se criou nada novo nesse sentido, né? Foi refeito as construções, mas a ideia é aplicada principalmente a uma atitude interior, agora diferente dessa que Israel por anos estava praticando. São cerca de 490 anos em que eles andaram nesses caminhos e vez por outra eles se desviavam da lei do Senhor, mas
fora do que dentro, como diz outro, né? Mais desobedeciam do que obedecia, e isso os levou a uma prática de uma religião vazia, né? Desagradando a Deus por causa das imagens de escultura, da idolatria, da perversidade, desta falta de atender à necessidade do outro. Tudo isso, todas essas prevaricações, esses pecados trouxeram a ira de Deus e o juízo de Deus sobre o seu povo, por isso eles foram para o cativeiro babilônico, tá? Então, quando eles voltassem, eles teriam uma nova atitude, haveria de ser reconstruído, né, um novo caminho, e aí eles realmente seriam, né, este instrumento das mãos de Deus, né, como quem é chamado de reparador de brechas, restaurador de caminhos. E essa é uma ideia interessante, porque essa é uma atitude que o povo de Deus tem como incumbência. Nós aqui fazemos esse trabalho sendo o arauto de Deus na terra, porque o Espírito Santo usa a minha vida, a sua, pregando o Evangelho, e esse novo caminho que ele criou vai sendo pavimentado, vamos dizer assim, até chegar aos ouvidos daqueles que vão ainda receber essa palavra, essa graça divina em Cristo Jesus. Então, aqueles que viriam do cativeiro, né, levariam a esta restauração, que subiriam ao templo, né, eles levariam esta restauração agora em suas vidas de uma forma diferente, ou eles praticariam esses ritos pensando do jeito que deveria ser, ou cuidando para não voltar àquelas velhas práticas. Infelizmente, a gente percebe que, embora Israel realmente tenha tido uma grande mudança depois do cativeiro assírio e babilônico, ainda assim você percebe a dureza deste povo quando o Messias encarnado, né, chega, porque a Escritura também prevê isso, que aquele povo de um coração duro, coração obstinado, não ouviria o Senhor, e isso tinha um propósito, evidentemente, que era abrir o caminho ao povo de Deus, os gentios, que não pertenciam a esta família como nação, como povo étnico. Tá? Então, encerrando aqui, versos 13 e 14 diz: se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os seus caminhos, né, os teus caminhos, os caminhos, né, deles, não pretendendo fazer a tua própria vontade, olha aí, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, esta é uma palavra, uma promessa que Deus está fazendo aqui, ou seja, a obediência à aliança, a obediência aos preceitos, a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ou seja, tanto no aspecto debaixo da questão da lei, quanto do novo pacto, da graça, vai trazer bênçãos espirituais, vai trazer bênçãos temporais, vai trazer bênçãos eternas. Então, por isso que ele está dizendo, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos próprios interesses, mas antes cuidar da vontade do Senhor, e buscar a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Então, isso traz bênçãos na terra, bênçãos físicas, isso traz bênçãos eternas, né? Porque o que a gente no Senhor vive, conta aqui, conta na eternidade. Por toda a eternidade, ele está preparando um galardão para aqueles que guardam os seus preceitos, que o amam nesse sentido, em guardar os seus preceitos. E está falando então desta herança, não é? Uma herança, né? Sustentarei vocês com a herança de Jacó, teu pai. O que isso significa? O que isso quer dizer? A herança material de Jacó era a terra de Canaã. Lembra que Deus prometeu a Abraão, consequentemente a Isaac e a Jacó? Se vocês andarem nos meus caminhos, então eu vou dar esta terra à sua descendência. Então quando a gente fala de Jacó, porque Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, né, em um determinado tempo de sua vida, ele teve 12 filhos, dali que procede as 12 tribos, chamadas assim, de Israel. Então essa herança material era aquela terra.
para onde aqueles que foram levados para o cativeiro, né, babilônico, voltariam. Então eles seriam trazidos 70 anos depois. Isso aconteceu. Foram 70 anos de cativeiro. Aí Deus ordena Ciro, que era o governador naquele tempo lá, que tomou o Império Babilônico, né? E ele então, o Império Medo-Persa agora, ele como governante vai ordenar a volta dos judeus para a sua casa, ou seja, para a sua terra. Os judeus estavam sendo devolvidos à sua herança, né, patriarcal nesse sentido. Então era uma promessa feita, você vê isso lá em Gênesis capítulo 32, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para que você possa, junto comigo, acompanhar isso aqui, ó. Versículo 26 a 28. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aí o versículo 13 a 15 do capítulo 28, você tem o seguinte, capítulo 28, agora versos 13 a 15. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Que bênção essa promessa, irmãos. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, quando ele diz que em Jacó, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, uma promessa que Deus cumpre e está sobre a minha vida, sobre a sua vida, que já tem a graça de Deus no seu coração, sobre você que ouve hoje, está tendo a oportunidade de compreender isso. O amor com o qual Deus te ama é um amor que levou Jesus a dar a vida dele para resgatar você, a mim, do cativeiro, da morte, do pecado. E nós não podemos levar isso de qualquer maneira. Nós não podemos ter uma atitude, uma resposta de qualquer maneira a esta revelação, a este Deus de amor, de poder e de justiça que é o Senhor soberano. Nós não podemos ter uma atitude insignificante, uma atitude desprezível, uma atitude externa simplesmente, uma resposta de qualquer maneira para Deus. Não. Se você tiver uma resposta adequada, ou seja, se você ouvir a voz do Senhor, e não mantiver esse coração empedernido, duro, Deus quebrantando o seu coração, você começar a dar os passos pela ação do Espírito Santo, clamando sempre por Ele, fazendo esse tipo de jejum que Ele está aqui pedindo, que é uma devoção de verdade, uma entrega plena, um reconhecimento pleno, uma atitude interior plena ao Deus da sua vida, fazendo de Deus o Senhor da sua vida, Ele que te chama para ser o Deus da sua história, é Ele que te chama, é Ele que está tocando o seu coração agora, fazendo você entender isso e dizendo para você, meu filho, dizendo para você, meu servo. Então, se é meu filho, meu servo, filho é aquele que ama o pai, que obedece, servo é aquele que serve. Então, tenha, meu querido, essa atitude para com Deus. Procure, na medida que vai passando os dias, ler, meditar na palavra sempre, orar sempre, pedindo a Deus para continuar trabalhando no seu coração, trabalhando na sua alma, na sua vida, mudando o seu coração, conformando a imagem que está aí torcida, né? A imagem perfeita do Cristo, de Jesus, o Senhor, porque é isso que Deus quer, Ele quer fazer de mim, de você, um filho semelhante a Jesus, na obediência, na santidade, na atitude reverente, no amor, né? Então, para com Ele. É isso que Deus anseia, Deus quer e Ele está fazendo. Então, você pode e deve cooperar com o Espírito nesse sentido, né? A gente fala que o Espírito trabalha e nós trabalhamos também. Então, como que Ele
está fazendo isso, Ele está convencendo a gente e nós estamos então dando ouvidos à sua voz e buscando compreender isso, fazer aquilo que Ele está nos ordenando nas Escrituras. A boca do Senhor diz, termina o texto falando sobre essa expressão que aparece, né, em Isaías, usada apenas por Isaías nesse sentido, dessa forma aqui, né, a boca do Senhor o disse. Somente aqui você vai ver dessa forma, porque normalmente assim diz o Senhor, assim o Senhor ordena, tá? Mas eu uso uma forma diferente agora, Isaías registra dessa forma, e isso quer mostrar que a palavra que Deus está dizendo para mim, para você, que Ele está prometendo, é uma palavra que Ele vai cumprir, é algo que Ele não vai revogar. Quando Ele ordena a bênção dEle pelo Evangelho, pela vida, a bênção da obra de Cristo para os homens, então Ele não vai revogar isso. Ele cumpriu, Ele está fazendo, Ele está cumprindo a sua promessa e ela está chegando hoje aí até você por causa desta promessa, dessa graça. Que o Senhor nos ajude, que Ele abençoe a mim, a você permanecer Ele fiel, dedicado, que Ele abençoe você que ainda não tem um relacionamento profundo com Ele, que você possa iniciar essa caminhada hoje, começar ela agora mesmo. Eu queria orar por você nesse sentido, para que você dê esse passo, né, sabendo de que Ele que está levantando você do pó, Ele que está dando a você essa oportunidade, esse privilégio de viver e viver para Ele. Então vamos orar? Meu Deus e Pai, muito obrigado pela graça do Senhor operada por Cristo Jesus à nossa vida. O Senhor lançou sobre nós o seu olhar de amor, de misericórdia, e o Senhor viu a nossa miséria, e assim como diz a Escritura, o Senhor cobriu a nossa nudez, o Senhor nos abriu os olhos, o Senhor transformou o nosso coração. É isso que o Senhor está fazendo agora na vida dessas pessoas, e nós pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra, o Teu Espírito possa convencer realmente o homem do pecado, da justiça, do juízo, e nos ajudar essa pessoa que está ouvindo, que está tomando essa decisão, Senhor, consciente de que o Senhor é, a partir de agora, o Deus absoluto da vida dela, que ela receba a graça do Senhor, o Teu Espírito, para capacitá-la cada vez mais a ouvir o Senhor, a obedecer a Sua palavra, a cumprir os Teus mandamentos e assim estar vivendo essa vida dia após dia, até o dia que o Senhor chamá-la à Tua presença gloriosa ou que o Senhor vier nas nuvens com poder e glória e assim conceder àqueles que ouviram a Tua voz esta grande bênção de vida eterna por Cristo Jesus e o galardão que o Senhor tem reservado aos que amam o Senhor. Isso nós te pedimos. Dá o Teu perdão a esses que clamam o Teu perdão. Dá, Senhor, o ouvir, o atender do Senhor àqueles que clamam o Senhor sinceramente, com um coração devotado, com um coração rendido e entregue, porque está escrita a Sua palavra que um coração contrito, um espírito assim contrito, o Senhor não rejeita. Assim nós rogamos o Teu favor e pedimos essa bênção no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua vida. Até o próximo estudo, no nome de Cristo.